Muito boa noite, queridos amigos e irmãos. Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí no horário que seria a nossa reunião de oração, mas devido ao decreto municipal, nenhuma atividade pode ser feita nos templos, nenhum tipo de ajuntamento. Então a nossa reunião de oração está sendo online. E se você tem algum pedido de oração, coloca aí nos comentários, manda para a gente o pedido de oração e nós iremos orar por você, ok? Quero aqui aproveitar para mandar aqui um abraço para os nossos irmãos, dizendo que estamos em oração por vocês. Fiquem firmes, permaneçam esperançosos de que com a graça de Deus nós vamos vencer e pela graça de Deus esse tempo de pandemia irá passar. Continuem orando para que nosso país e as demais nações possam vencer essa pandemia. Vamos orar pelos os nossos irmãos que estão enfermos, adoentados, especialmente aqueles que foram vítimas da Covid. Que Deus possa ter misericórdia de cada um deles. Um abraço aí para o Amauri, também para a Dona Iracema lá em Lagamar. Que Deus abençoe nossa querida irmã. Vamos orar. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, eu invoco o teu nome, Deus, e te agradeço, Pai, porque o Senhor é o Deus vivo, o Rei eterno, Deus que está presente aqui entre nós. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor ouve a nossa oração. Em nome de Jesus. Deus, eu peço agora que o Senhor nos dirija nesse momento de oração, que o Senhor possa ouvir o clamor do teu povo, em todos os lugares agora em que o teu nome está sendo invocado, que o teu nome está sendo buscado e as necessidades estão sendo apresentadas a ti em oração, que o Senhor possa acolher essas orações, que o Senhor possa se lembrar do teu povo e o abençoar, Pai. Lembra-te de nós e nos abençoe. Seja Deus com a Mauri, com a Verônica, com a Dona Iracema. Ó Pai, seja com cada um dos nossos irmãos agora. E Deus, que o Senhor possa trazer alívio, refrigério, trazer paz a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraço, Kerley. Deus abençoe você. Deus abençoe o Paulinho. Deus abençoe nossa irmã Cleis, também, lá em Vazante. Aproveito para mandar um abraço para os nossos irmãos também lá de Vazante. Que Deus esteja fortalecendo o Eli, a Vera, que estão internados com Covid. Que o Senhor possa curá-los, restaurá-los, em nome de Jesus. Eu quero ler um trecho do Salmo 40, oração para livramento. Veja o que diz a palavra de Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres.
Então eu disse: Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Amém. Tu o sabes, Senhor. Eu queria que você pensasse comigo brevemente, né, nesse texto, porque o salmista se encontrava numa situação de aperto, de desespero. Veja bem, no versículo 12, ele diz assim: Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Ou seja, os seus problemas, suas angústias, suas aflições, até mesmo aquelas geradas pelo pecado, eram tamanhas ou tantas que ele diz que o coração lhe desfalecia. O coração estava derretendo, estava se desfazendo. Ou seja, é a descrição de uma pessoa angustiada. E ele descreve ainda nesse contexto uma situação também de aflição motivada por perseguição. Ele não tinha sossego porque havia pessoas querendo o seu mal. Mas você já se encontrou numa situação assim, tal qual você se sente no fundo do poço? Você não sabe o que fazer? Bem, eu vejo que o salmista quer compartilhar algo parecido assim com a gente. Por quê? Porque é como se ele se encontrasse num poço, numa cisterna, num buraco, em que a sua volta, né, só tinha parede, né, não tinha espaço, ele estava num lugar escorregadio, inseguro. Só tinha uma coisa que ele podia fazer: olhar para cima. Quem se encontra numa situação de um buraco, né, estar num lamaçal, só tem uma coisa que pode fazer, que é olhar para cima, em busca de uma luz, em busca de uma saída. E ele encontra alguém que o socorre. E este é Deus. Veja, versículo 2: Tirou-me Deus de um poço de perdição, Salmo 40, de um tremedal de lama. Veja que no versículo 1, ele diz que após ele esperar em Deus, com confiança, Deus se inclina para ele, Deus ouve a sua oração e Deus o tira daquele poço de perdição. O que a gente pode fazer quando está numa situação difícil, angustiante, aflita? Orar. A gente tem como solução buscar a Deus, refugiar-se em Deus. E uma vez clamando a Deus, expondo as necessidades a Deus, através da oração, do balbuciar da nossa alma, esperar, como fez o salmista. Não, é uma espera confiante. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. E ao me ouvir, Ele estendeu a sua mão e me tirou desse buraco de perdição, do tremedal de lama, da situação que eu me encontrava. O Senhor ouve a nossa oração e Deus tem prazer em nos socorrer. O grande segredo, na verdade, é a gente aprender a ter prazer na vida de oração e encarar a oração mais do que um mandamento, mais do que uma necessidade, ver na oração algo prazeroso. E talvez a nossa oração também deva ser: Deus, dá-me prazer na vida de oração. Me ajuda a encontrar prazer, porque orar é de fato uma luta. Orar é irmos contra a nossa própria natureza.
E hoje em dia, nós ainda temos um inimigo que faz com que a gente deixe de orar. Que inimigo é esse, pastor? O comodismo ou o conforto. A, a tecnologia, a facilidade das coisas, né, que está à nossa mão. Ou, como diria alguém, as distrações do tempo moderno. As distrações como Netflix, Globoplay, além dos canais da internet em si e a televisão em si, a gente tem muita distração que nos atrapalha a vida de oração. E como diz o reverendo Felipe Fontes, é hora da gente reconhecer que tantas facilidades na comunicação, como WhatsApp, Facebook, YouTube, entre outros, também podem ser um problema para nós quando nos atrapalham na vida de oração. Por quê? Como eu disse ainda há pouco, quando nos encontramos numa situação de angústia, de aperto, de lamaçal, só nos resta uma saída: olhar para cima, olhar para o alto, olhar para Deus e buscar refúgio e socorro nele. E a gente faz isso orando, clamando e expondo a Deus a nossa dependência, a nossa necessidade. Você tem vencido essa grande distração que são as mídias sociais e encontrado tempo para orar, para buscar a Deus, para colocar a sua vida, a vida da sua família, colocar o seu ofício, né, o seu trabalho diante de Deus. Temos um inimigo, que é as distrações do tempo moderno, as facilidades, as tecnologias do nosso tempo. E não é fácil você desgrudar de uma rede social para ler mais a Bíblia, para orar mais. Eis um grande instrumento que está sendo usado para impedir as nossas orações, para dificultar o nosso tempo de oração. Bem, mas eu quero deixar essa palavra de esperança para você, porque o salmista fala que esperou confiantemente pelo Senhor e o Senhor se inclinou para ele. Esse ato, né, que ele deixa aqui registrado de Deus ter se inclinado para ele é uma linguagem para expressar que Deus teve misericórdia. Essa linguagem de Deus se inclinando para aquele que clama é uma linguagem que demonstra que Deus usou de misericórdia para com aquele necessitado que se achega diante do rei, apresenta uma causa, uma necessidade, e o rei é compassivo, né? É bondoso e misericordioso e atende à necessidade, atende o clamor. E sabe qual foi a maior demonstração de misericórdia de Deus para conosco? Quando ele enviou Jesus Cristo. Quando ele deu Jesus Cristo. Deus se lembrou de você, lembrou-se de mim, quando ele nos deu Jesus Cristo. Jesus é o maior ato de demonstração do amor e misericórdia de Deus. Ele nos deu Jesus. E Jesus Cristo se deu por nós, se entregou por nós lá na cruz, para perdoar o nosso pecado, porque o pecado é o maior problema nosso. O maior problema do ser humano chama-se pecado, porque o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, que quebra a nossa comunhão com Deus, que faz com que não vivamos debaixo da vontade de Deus. E Jesus morreu para perdoar-nos e nos dar nova vida. Deus foi misericordioso para conosco quando Cristo morreu por nós lá na cruz. Bem, mas o salmista fala que após ele ter clamado e esperado pacientemente, confiantemente no Senhor e tendo Deus exercido a misericórdia, ouvido o seu clamor, a sua oração e o tirado daquele estágio, daquela situação de tremedal de lama, né, de lugar escorregadio, inseguro, diz que Deus o colocou sobre uma rocha, firmou-lhe os passos e devolveu-lhe o sorriso e colocou nos seus lábios um novo cântico. Houve uma transformação
completa. Deus mudou a situação daquele homem, desse salmista. Ele diz que Deus o tirou daquela situação de insegurança e o colocou sobre um lugar seguro e pôs nos seus lábios um novo cântico, um hino de louvor. E ele diz que muitos veriam essa ação de Deus favorável a ele, sem que ele merecesse, e haveriam de louvar a Deus, de glorificar o Senhor. Muitos veriam essas coisas, temeriam e confiariam no Senhor. Ou seja, através do testemunho do que Deus fez na vida do salmista, muitos haveriam também de glorificar a Deus. O propósito de Deus em responder às nossas orações é a sua glória. Então, Deus responde ao nosso clamor, Deus responde à nossa oração, acima de tudo, para a sua própria glória. Por quê? Quando Deus cura alguém, quando Deus abre a porta para alguém, né? Quando Deus atende ao clamor, a prioridade é a glória de Deus. Você, quando ora, você pensa em a glória de Deus ser manifestada e vista na sua vida, na resposta daquela oração. Deveríamos pensar mais sobre isso, né? Eu creio que pensar que quando eu oro e peço algo é para que a glória de Deus resplandeça, isso tira de mim o orgulho, né? Me dá mais humildade, me dá mais quebrantamento. Bem, o salmista diz que então feliz é aquele que põe em Deus, o Senhor, a sua confiança, e não pende para a arrogância, nem para os que mentem, porque ele é prova, é testemunho de que Deus tem respondido sempre às suas orações, de alguma forma ou de outra. Deus tem operado maravilhas, e muitos são também os propósitos e os desígnios de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. E Ele é o único que temos. Nós não temos outro a não ser o próprio Deus. Por isso, quando eu disse que numa situação de calamidade, de pandemia, de crise, de doença, de desemprego, etc., uma situação aflitiva, a única coisa que podemos fazer, na verdade, é olhar para o alto, é olhar para cima, olhar para aquele que exerce misericórdia, para aquele que ouve a nossa oração e nos tira daquela situação calamitosa e nos coloca sobre um lugar seguro. E esse lugar seguro é Jesus, essa rocha é Jesus Cristo. Que você possa, tendo essa experiência, compartilhar isso com outras pessoas também. A experiência de que Deus é bom, de que Deus responde às nossas orações, de que Deus tem propósitos para a nossa vida. Que Deus te abençoe, Maria Helena, te abençoe, Nívia, te abençoe, Marli, que Deus abençoe a Rosimeire, que Deus abençoe a Melry, Deus abençoe os demais que estão aqui conosco, né? Com a sua maravilhosa graça, e que hoje mesmo queira Deus, na sua infinita graça, ouvir a sua oração, olhar para a situação que você se encontra, e se é uma situação assim calamitosa, que Deus exerça misericórdia sobre a sua vida, sobre a sua família, e incline-se, né, exercendo essa graça, e tire você desse lamaçal e coloque sobre uma rocha, em nome de Jesus. Ainda, né, que a sua experiência seja como a do salmista, de males que me cercam, tantos que, ou inumeráveis, né, como os cabelos da cabeça, que você possa ainda fazer como o salmista faz, se alegrar em Deus, porque ele termina o salmo dizendo assim: folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre: o Senhor seja magnificado, o Senhor seja glorificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus, ó Deus meu. Veja, olhar para cima, né? Olhar para Deus, como aquele que exerce misericórdia, e se reconhecer pobre e necessitado mesmo. Não há outro a quem você possa buscar, senão o próprio Deus. E veja que Ele não está tão longe, que não possa te ouvir, não está tão longe que não possa exercer a misericórdia e te socorrer e te ajudar.
Viu, Gislaine? Que Deus te abençoe, Deus abençoe Dona Nega, que Deus possa ter misericórdia do Vilmar, da Suzy, que Deus tenha misericórdia da Denise, dos nossos irmãos como o Celso, que perdeu seu filho recentemente por causa da Covid. Que Deus tenha misericórdia de cada um dos nossos irmãos que tem vivido apreensivo por causa dessa pandemia. E eu vou aproveitar que o pessoal de Lagamar está aí comigo. Eles gostavam muito de cantar esse hino, 128. Lembra, Maria Helena? E vamos juntar aqui ó, com o pessoal de Vazante, o pessoal de Carmo do Paranaíba e cantar. Eu tô sem acompanhante hoje, tá bom? Mas eu não importo com isso não, tá bom? A Joelma não tá aqui hoje não, né? Mas Denise tá, né? Acho que tem mais gente aqui que pode cantar esse hino. E depois eu vou orar por você. Vou orar mais uma vez por aqueles que estão nos acompanhando e orar pelos irmãos da nossa igreja. Ah, Maria Helena lembra. Tô bem. Então pega aí o Paulo também e vamos cantar. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando tentador chegar, quando tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que ele fala trazem paz, consolação. Trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, poder que vem da cruz. Amém, Rose? Amém, Márcia? Amém, Cleides? Amém, Fábio? Deus possa abençoar cada um de vocês. Márcia, lá de Campinas. Boas lembranças, né? Dos tempos de Ebenezer. Vamos orar então. Temos pedido de oração pela Dona Hilda, né? Deus abençoe ela e a sua família. Dona Altiva, né? Que Deus sustente a sua família também. Marilda pede oração pelas suas primas, né? Aliás, por uma prima que está internada em estado grave com Covid. Que Deus tenha misericórdia, né, dessa prima. Aliás, a Marilda está dizendo que ela perdeu também uma outra prima ontem. Então, ela pede oração pelas familiares enlutados. Então, é muito triste isso, né? Pessoas, né, que estão perdendo familiares.
a Flávia Ribeiro, né, que tá de luto, perdeu, né, o irmão. Que Deus tenha misericórdia, né, da família da Flávia. E continue firme, Flávia, né? Vamos confiar, não se desespere, tá? Deus é aquele que envia o Consolador, né, o Amparador, aquele que anda conosco, que é o Espírito Santo, né? Que ele se compadeça de vocês, em nome de Jesus. A Nelita pede oração por ela, que quebrou o braço, né? Dona Nega, lá de Vazante, né? Também a Cleis pede por ela, né? Que Deus tenha misericórdia e visite nossa querida irmã Dona Nega, esteja curando ela dessas enfermidades. Eu me lembro que ela tem aquela enfermidade nas pernas, né? De circulação. Deus tenha misericórdia e abençoe a Silvânia, também a Zelma. Que Deus continue te fortalecendo, viu, Zelma? Encorajando, animando seu coração, da Priscila também, sustentando cada um de vocês, tá? Que Deus dê graça para nossa irmã Solange. Ei, Solange, acabei de cantar um hino, que você estivesse aqui, eu ia abrir para você cantar junto, tá? Saudades desse povo abençoado aí de Lagamar, né? Vamos orar? Aproveitar que a Solange entrou. Esse dia eu lembrei de você, viu, Solange? Solange, para quem não sabe, ela é irmã lá de Lagamar e ela que me deu, né, pro Léo, pra nossa família, a gatinha, a Nina, né? E a, a Nina, nossa gatinha de estimação, dada lá pela Solange. Marli, cadê o Donizete para cantar aqui comigo, Marli? Né? É verdade, ô Marli. O próximo hino aqui, próxima reunião de oração, eu vou pedir o Guilherme para tocar ou violão ou violino, né? Para acompanhar aqui o hino, tá certo? A Maria Helena está pedindo oração pela Solange, para Elsa. Vamos orar, né? Deus assistir essas irmãs com a sua maravilhosa graça, né? Mais alguém está pedindo oração? E nós vamos fazer assim, esses pedidos de oração que você deixar nos comentários, nós vamos posteriormente, né, durante a semana, orar por você, né? Nós temos a reunião de oração toda sexta, mas no decorrer da semana a gente sempre está orando. Nós vamos colocar a vida desses irmãos e irmãs diante de Deus em oração. Deus possa abençoar e trazer esse contentamento, essa força, essa graça sobre a vida de cada um de vocês, da Patrícia Tolentino, da Nívia, né? Da Maria Helena, que também pede oração pela Jéssica, o Marcos, né? A Jéssica e o Marcos lá em Vazante e a Maria Helena lá em Lagamar, né? Vamos orar então? Vamos nos unir a Deus em oração. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada uma dessas pessoas, desses irmãos e irmãs, de tantas localidades diferentes que estão agora conosco, ó Deus, que o Senhor possa visitá-los, ó Deus, ali em Campinas, aqui em Carmo do Paranaíba, em Lagamar, em Vazante, em Patrocínio. Ó Deus, que o Senhor sustente os irmãos agora onde estiverem, aqueles que colocaram as suas necessidades, ó Deus, como a Maria Helena que pediu pela Jéssica, o Marcos, que o Senhor se compadeça deles, compadeça-te, ó Deus, trazendo a vida abundante, curando e livrando de toda enfermidade, seja do corpo, seja da alma, seja, ó Deus, das emoções, que o Senhor possa trazer cura para o teu povo, ó Deus, nesses dias tão difíceis em que vivemos, ó Deus, em que as nossas emoções entram em colapso, em ebulição, ó Deus, nós precisamos do socorro do Senhor. E a tua palavra diz que o socorro do Senhor é bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Por isso eu peço pela Elsa, pela Solange, ó Deus, também lá em Lagamar, pela Maria Helena, especialmente pela Solange e a Elsa, que foram lembradas aqui, ó Deus. O Senhor sabe o que elas necessitam, ó Deus, visite essas irmãs com a tua mão poderosa e amorosa, alcance-as com a tua graça, ó Deus, agora mesmo que elas sintam o toque do teu Espírito Santo. Assim como eu clamei pela Jéssica, Deus e o Marcos, que o Senhor se lembre também do Eli e da Vera, cura eles, ó Deus,
salva o Eli, ó Deus, renova o fôlego dele, ó Deus, que ele consiga respirar sem a ajuda dos aparelhos. Deus, renova as forças e o pulmão da Vera, Deus. Esteja abençoando também o Dércio e a Beatriz e a sua família, a sua casa. Ó Deus, visita os nossos irmãos aqui de Carmo do Paranaíba que estão enfermos, ó Deus, e necessitados da tua graça. O Ricardo, ó Deus, esposo da Flávia, ó Deus, que o Senhor possa tirá-lo daquele hospital, que ele receba alta e que ele seja devolvido para sua família bem, ó Deus, para os seus filhinhos que o aguardam, ó Deus, em casa, para sua esposa, a Flávia. Muito obrigado pela melhora, ó Deus, do Vilmar e da Suzy, que o Senhor continue a obra de recuperação deles, ó Deus. Seja com a dona Mariquinha, Deus, confortando aquele coração enlutado também, ela que perdeu, Pai, o seu esposo nessa semana, também vítima da Covid. Que o Senhor possa ter misericórdia dela, Senhor. Tenha misericórdia da Flávia, Deus, que perdeu o seu irmão. Compadece-te dela e do seu pai, o Celso, ó Deus, também. E da sua mãe, que o Senhor conforte o coração de todos aqueles, ó Deus, que perderam familiares, como, ó Deus, a Marilda também, que perdeu a prima, Deus, no dia de ontem, ó Pai, vítima da Covid, que o Senhor visite essa outra prima dela que está internada ainda em estado grave, ó Deus, visite todos esses familiares, ó Deus, dela que estão internados e precisam da tua graça, Senhor. Deus eterno, seja com a Denise também, dando a ela recuperação, ó Pai, que o Senhor fortaleça o organismo dela para que ela resista a esse vírus, que ela se recupere por completo. Ó Deus, te agradeço pela melhora do seu esposo, a melhora da sua filha, Deus. Obrigado pelo que o Senhor já fez por eles. Obrigado, ó Deus, pela vida da Kelly, a melhora que ela teve, ó Deus, amém. Ó Deus querido, em nome de Jesus, sustenta a dona Nega aqui, a dona Albanita, Deus, aqui em Carmo, e a dona Nega, Deus, a dona Maria Rodrigues, lá em Vazante também. Meu Deus, o Senhor conhece exatamente o que as irmãs estão necessitando. Dona Nega aqui, ó Deus, a dona Albanita, que necessita que os seus ossos sejam colados, ó Deus, que ela possa se ver livre das dores, ó Deus, daquela quebradura na coluna, que ela possa voltar a dormir em paz, com tranquilidade. Por isso, abençoa a Gislane, abençoa a sua casa, abençoa, ó Deus, o Geraldo, abençoa os seus filhos, abençoa os familiares da Dona Nega, os seus filhos que têm cuidado dela, as suas filhas que têm cuidado dela, renovando as suas forças, a energia deles, ó Deus, para que eles possam ter a graça de cuidar da mãe, ó Deus. Seja com o Fábio e a Cleides, ó Deus, também, seja com a dona Maria Rodrigues, ó Pai, cura ela das enfermidades que ela tem sido acometida, meu Deus. Ó Pai, que cada um desses irmãos que nos acompanharam aqui, hoje, nessa reunião de oração, possam fazer como salmista e em momentos de insegurança, momentos de tribulação, de angústia, de aflição, possam olhar para o alto, olhar para o único que pode de fato dar uma resposta e tirá-los de uma situação calamitosa e firmar-lhe os passos, que é o Senhor mesmo. Não há outro a quem recorrermos senão o Senhor. Não há outro Deus senão o Senhor, o único e todo-poderoso, o Senhor dos exércitos, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E é a Ti que nós recorremos. Agora, Deus, dá a nós, a mim e aqueles, ó Deus, que foram lembrados aqui hoje, dá a graça de buscarem o Senhor, mas também de esperarem no Senhor pacientemente, confiantemente, ó Deus, certos de que o Senhor haverá de se lembrar deles, o Senhor haverá de exercer misericórdia, haverá, Deus, de mudar-lhes a sorte, haverá de colocá-los sobre um lugar firme, espaçoso e seguro,
sobre a rocha que é Jesus Cristo, e devolver-lhes, ó Deus, a alegria da salvação, a paz de espírito, e dar-lhes um novo cântico, ó Deus, e devolver-lhes o sorriso, a alegria do Espírito Santo. Haverá, Deus, de novamente fazer algo por eles, a ponto deles proclamarem as tuas muitas graças, ó Deus, e testemunharem a respeito do que o Senhor fez por eles, e assim a glória do Senhor permanecer, Deus. Que tudo seja para a tua glória, que a resposta de oração seja para a tua glória, Deus. Por isso, lembra-te, ó Deus, da Zelma, lembra-te, ó Deus, da Marli, lembra-te, ó Deus, da Maria dos Reis, lá de Patos de Minas, do nosso irmão Ricardo Soares, presbítero da igreja, Deus da sua casa. Lembra-te da dona Edith, que está aguardando a cirurgia, Deus, que o Senhor possa abrir portas para ela, Deus, nesses dias tão difíceis que nós vivemos, meu Pai querido, onde tantas consultas e cirurgias foram postergadas, ó Deus, por causa da pandemia, por causa, Deus, da sobrecarga do sistema de saúde, Senhor, e assim tantos, ó Deus, estão tendo que deixar para depois o tratamento de saúde. Nós pedimos misericórdia, Deus. Eu aproveito, Deus, para clamar que o Senhor possa se compadecer desses irmãos que têm aguardado, ó Deus, cirurgias, aguardado consultas, ó Deus, que o Senhor possa acalmar os seus corações, ó Deus. Tenha misericórdia, Deus, do mexicano que está nesse tratamento, ó Deus, que o Senhor dê forças para ele, dê forças para Guiomar, ó Deus, que o Senhor visite esses irmãos e os ajude, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Assim, ó Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, assim nós vamos caminhando, para o encerramento da nossa reunião de oração. Deus abençoe você, Helena Marques, que estava conosco. Suzinha é a Suzy, né? Estava com a gente. Deus abençoe. Deus abençoe a Lídia, né? Deus abençoe cada um de vocês, a Delma. Delma nunca esquece da gente, né, Delma? Muito obrigado, viu, Delma? Eu sou devedor no amor a esses irmãos de Lagamar, né? E que Deus os abençoe, os sustente, em nome de Jesus. Assim a gente encerra. Nívia, chegou. Que Deus te abençoe. E fique conosco, né? Procura aí o nosso canal no YouTube, né? IPB, IPB Carmo do Paranaíba. IPB Alvorada. Procure esses endereços e vai achar a Igreja Presbiteriana Alvorada no YouTube. No Facebook também você vai achar a Igreja Presbiteriana Alvorada de Carmo do Paranaíba. E você tem liberdade para compartilhar também os nossos vídeos, tá bom? Deus te abençoe, Valdirene, abençoe seu esposo também, abençoe o Wellen, que a graça de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus.